Meus irmãos, mais um encontro hoje da Palavra ao Coração. Quinta-feira passada nós tivemos um assunto sobre pecado e não dava para dar todas as perguntas em um só programa, então dividimos em dois programas e por isso que estamos com a mesma roupa, né, Leis? É porque eu gosto dessa roupa aqui, é por eu isso. sempre gostei dessa blusa aqui, né? Então, por isso que nós estamos com a mesma roupa. Lembra você, por favor, compartilhe o link deste quadro de hoje. E se você está querendo dar um dislike, se converta desse mau caminho, não faça isso. Compartilhe com todo mundo. E vamos já começar. Eu não vou apresentar o Caio, que já apresentei, já é conhecido, né? Então a gente já pode iniciar nas perguntas, é para dar um tempo, né? Eu quero só falar, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Like é assim, ó. E dislike é assim. Então assim não faz assim que dá certo. Assim, meu irmão. Tudo legal aí, tudo jóia. Então vamos para a primeira pergunta? Vamos lá? Como discernir, isso aqui eu vou fazer para o Caio. Como discernir que uma mudança cultural é considerado pecado? Vamos voltar porque a gente conversou aqui na semana passada, não é, filho? A nossa definição de pecado, ela vem seguida pelo nosso fundamento bíblico. Então, uma mudança cultural, ela não pode ser interpretada como um pecado porque a nossa Bíblia, ela não muda. A nossa Bíblia, a nossa palavra de Deus, ela é soberana, ela é firme e ela é inabalável. E para que nós não tenhamos dúvida disso, nós ainda temos nas nossas escrituras que nós não podemos nem acrescentar e nem remover. O que a gente tem que entender com isso na prática, né? Então, que nós possamos perceber na prática que o nosso meio cultural, a nossa cultura, que essa sim se transforma não só com o passar do tempo, mas ela se transforma também dependendo de onde você esteja, em qual sociedade você esteja inserido, isso não pode ser traduzido como pecado. Eu me recordo quando eu me converti, que eu já usava barba, e eu fui num determinado momento numa Assembleia de Deus, e eu fui avisado que não poderia usar barba. Aí eu fiquei naquela dúvida e eu disse, e agora? O que eu faço? Porque será que eu vou ter que tirar a minha barba para ir lá na igreja? E eu tinha um argumento muito forte de ir naquela igreja. Eu não me converti numa Assembleia de Deus, me converti numa igreja mais com a visão mais aberta, me deixa chamar assim. Mas eu escolhi uma esposa para casar que ela era da Assembleia de Deus, filha de pastor, numa igreja do interior do Ceará, uma igreja onde eu fui muito edificado, e aí eu quero aproveitar e mandar um abraço para os meus irmãos lá da Taíba. Mas uma pessoa, um grande amigo, chegou para mim e falou, olha, lá ninguém usa barba. E aí eu parei e disse, e agora, o que é que eu vou fazer? Aí eu me lembrava do pastor que me discipulou, filho, e ele olhava para mim e dizia o seguinte, ele disse, olha, Caio, você tem que ter cuidado para você não provocar escândalo. E aquela palavra, ela ficou tão clara no meu coração, assim, tão viva, tão latente, que eu falei assim, se é para mim ir na igreja e escandalizar os irmãos, eu estarei pecando, porque eu sei que eu vou provocar esse escândalo. E eu devo ter passado, talvez, os dias que me antecederam essa visita, martelando com aquele negócio assim na minha cabeça, né? Porque é o que você falou, é uma questão cultural. E eu ficava brigando comigo mesmo, assim, eu dizia, mas por que a minha barba é pecado? Como que a minha barba pode ser pecado se a Bíblia fala que o óleo da unção escorre pela barba de Arão? Se Arão não tivesse barba, não tinha escorrido pela barba. Não é pecado. Tinha caído mais rápido. Mas aí do outro lado fala assim, se você sabe que aquilo provoca o escândalo e faz aquilo, você peca. Aí eu digo, eu não aguento mais não. Aí eu liguei para a pessoa que na época era a minha namorada ainda, e eu disse, eu estou preocupado. A situação é essa, e o que eu faço? Eu vou ter que tirar a barba para ir lá? Aí ela disse assim, não precisa disso não. O que lhe disseram é verdade. A igreja lá nós somos assim.
mas nós entendemos a sua realidade. E nós vamos dizer que você está pecando por causa disso, como nós também não vamos nos escandalizar porque você vai chegar lá com barba. Aquilo trouxe um alívio, um bálsamo no meu coração. E naquele dia, Neidson, isso está com cerca de 17 anos, naquele dia o Senhor falou para mim assim: seja honesto. E eu carreguei esse valor comigo até que Jesus voltar. Porque as coisas são mais fáceis, porque o Senhor, Ele é muito honesto, Ele é muito claro, Ele é muito transparente com a gente. Então, quando a gente fala dessa questão de visão cultural, a minha recomendação é: vamos para o fundamento bíblico. Recentemente, nós nos afastamos aqui da nossa igreja por um período, porque nós fomos fazer um curso e fomos estudar fora, né? Os irmãos sabem disso. E a primeira coisa que nós procuramos naquela cidade foi uma igreja. E nós chegamos lá na cidade numa quarta-feira. Eu me lembro como se fosse hoje. Nós chegamos lá numa quarta-feira à tarde. E tudo para resolver, aonde que a gente ia ficar, aonde que a gente ia morar. Não tinha nada. A única coisa que eu tinha era a reserva de um quarto do hotel e um período de carro alugado. E eu conhecia a pessoa que viria a ser a orientadora lá do programa de pós-doutorado, só. Mas o meu foco naqueles 3 dias, né? Quinta, sexta, sábado, era encontrar a igreja que eu iria para o culto domingo. E eu disse: Priscila, nós vamos fazer o seguinte: vamos procurar uma Assembleia de Deus. E aí eu fui procurar uma Assembleia de Deus. Aí eu achei 3. Aí eu disse: opa, o negócio já está ficando bom. Aí eu comecei a ficar exigente. Eu disse: agora eu quero uma Assembleia de Deus que tem escola dominical. Aí eu achei uma Assembleia de Deus que tinha escola dominical, das 3. Aí eu disse: é nessa que eu vou. Aí, chegou domingo, acordamos cedo, fomos lá, chegamos na escola dominical, entramos na igreja. Estava o grupo de louvor assim, ensaiando. Quando eu entrei pela porta, tinha uma pessoa que estava cantando, uma senhora. Aquela senhora parou o que ela estava fazendo, foi lá, nos recebeu de maneira muito bem e nos levou até a sala da escola dominical. Aí eu cheguei na sala da escola dominical. Era uma sala só de obreiros, que eu só descobri depois, né? Mas quando eu cheguei lá, era uma sala que tinha homens maduros. Só tinha homem. A única mulher naquela sala naquele dia era a minha esposa. Só tinha homens e homens maduros. E alguns deles de bermuda. Meu Deus. Aí eu parei, olhei aquele negócio assim e falei... Olhei para a Priscila olhou para mim, a gente riu um pro outro e disse: vamos dar glória a Deus e vamos sentar aqui e vamos louvar a Deus. E aí assistimos a aula da escola dominical. A aula da escola dominical, uma bênção, assim, um negócio do céu. Aí terminamos, a sala ficava em cima, descemos para a nave do templo. Quando nós descemos para a nave do templo, aí devia ter mais uma meia dúzia de irmãos de bermuda. Isso era meados de julho. Meados de julho na Califórnia estava fazendo cerca de 40 graus. Todo mundo querendo aproveitar o verão. E estava lá uma meia dúzia de irmãos de bermuda. E aí eu paro e digo assim: os irmãos estão pecando porque estão na igreja de bermuda? Para eles aquilo era comum. Aí o pastor chegou, eu acostumado aqui na nossa igreja, né? Isso há alguns anos atrás, que os obreiros tinham que chegar de paletó, gravata, um negócio arrumadinho e tal. E o pastor lá não usava paletó, não usava gravata, mas pense no homem de Deus que foi usado para nos abençoar. E aquilo ali, filho, era um cenário de igreja que, do ponto de vista de costume, do ponto de vista cultural, totalmente diferente do cenário que nós vivíamos aqui na nossa igreja. Essa é a grande verdade. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Do ponto de vista espiritual, eu me sentia em casa. Eu me sentia no meio daqueles irmãos como eu me sentia aqui, ó, na cidade dos funcionários. E essa era a oração que eu tinha feito ao Senhor quando nós saímos daqui do Brasil. Eu disse: Senhor, eu quero que o Senhor me leve para um local onde eu tenha uma igreja, onde eu possa te adorar. Porque nós estamos indo para esse local porque foi o Senhor que nos mandou. E a presença de Deus foi tão grande ali que nós fomos abençoados. O Senhor fez um milagre e a Priscila engravidou. Glória a Deus. Então, assim, que nós venhamos a ter claro para nós: pecado é Bíblia, cultura é cultura, pecado é pecado.
A cultura ela é promovida por nós homens, né? Homens, mulheres, a humanidade ela promove a cultura. Deus nos deixou para cultivar. Daí vem a palavra cultura, né? E então o homem é ele que molda a cultura. E a cultura, como disse o Caio, ela é transformada ao longo do tempo e ela também é alterada de acordo com o local que você está, mesmo que você esteja na mesma época como a nossa. Mesmo no mundo globalizado como o nosso, que há tantas pontes de contatos, a cultura ela é divergente em cada lugar, ela é diferente em cada lugar. Então a cultura, depois da entrada do pecado no mundo, nós não vamos encontrar nenhuma cultura que está plenamente remida aos pés de Cristo. Toda cultura ela vai ter aspectos em que ela está manchada pelo pecado. De outra forma, também precisamos entender que não existe nenhuma cultura que está totalmente comprometida e não tenha nenhuma expressão da dádiva, da bênção e da graça de Deus. Então, o mundo que a gente vive, cada cultura, ela vai ter questões que apontam e enaltecem o nosso Deus, e ela também vai ter questões que, infelizmente, estão maculadas pelo pecado. Ok, então vamos evoluir aqui para outras perguntas. Tem uma aqui que é clássica também, né? Quando se fala de pecado... Eu acho que dá até para juntar aqui as duas, com certeza. Existe pecado imperdoável? E como saber se pequei contra o Espírito Santo? Isso aqui dá horas de discussão num grupo assim, de adolescentes, de jovens. A gente já presenciou essas várias horas de discussão aqui. Existe pecado imperdoável e como saber se eu pequei contra o Espírito Santo? Primeiro, existe pecado imperdoável, pecado que não é perdoado? Existe. É aquele pecado que você não confessa. Esse pecado, ele é imperdoável. Ele não vai ser perdoado. Você vai carregar ele, você vai morrer com ele e você vai ser condenado com ele. Mas, se você confessa e deixa, diz a palavra de Deus, que você e eu alcançamos misericórdia. Agora, existe algum pecado que eu não consiga de forma alguma alcançar o perdão? Um pecado imperdoável? Jesus cita apenas um pecado dessa natureza. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um pecado eterno, um pecado que não há perdão. E por que não há perdão para esse pecado? Quem trabalha no interior do homem, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Se você blasfema contra ele, quem vai atuar trazendo a você o convencimento do pecado, do juízo? Quem vai estar atuando dentro de você e da justiça de Deus? Quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo, nós nos colocamos numa situação em que nós não encontramos mais a possibilidade da restauração e do perdão. Isso também é colocado em termos de apostasia na palavra de Deus. Isso fica muito claro também, né, além dessa parte em que Cristo coloca de modo muito objetivo e claro, isso também fica muito claro em Hebreus 6, em outras passagens, que diz que nos últimos dias muitos apostataram da fé. A apostasia não podemos confundir a apostasia como se desviar da fé. E aqueles que se desviam e voltam, como o filho pródigo, que se afastou de Deus na parábola e voltou. Ali não é apostasia. A apostasia, ela é, de fato, uma rejeição, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, é pisar tudo aquilo que você viveu, é você se voltar contra, que não há mais arrependimento. Você não se sente mais movido a arrepender-se. Se você não se sente movido a arrepender-se, você não tem como alcançar o perdão, né? Então você que porventura está preocupado, Senhor, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Você não blasfemou, porque primeiro você não estaria preocupado. Se há uma preocupação, então há um agir do Espírito Santo dentro de você. Se você está se importando com isso, se você está tendo um zelo com isso, você não blasfemou contra o Espírito Santo, porque não estaria acontecendo isso. Pelo contrário, você estaria totalmente desafeto a Deus e às coisas de Deus e ao Santo Espírito. Então, se você está preocupado, eu posso garantir para você, você não blasfemou contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está atuando no seu coração, querendo trazer você ao arrependimento e a uma intimidade com Deus. Tem gente que acha assim... É verdade, é verdade. A Bíblia diz que quem se separa e casa novamente comete adultério.
Alguns autores dizem que este seria um pecado constante e reiterado. Pergunta é, seria um pecado imperdoável? A gente tem discutido muito sobre isso, o pastor Euquias, todo dia que está pregando fala sobre isso. Há uma confusão muito grande na cabeça das pessoas a respeito do divórcio. Por quê? Porque com o advento do chamado casamento civil, as pessoas vão lá diante do juiz de paz e assinam lá um contrato, né? Assinam lá uma certidão que eles estão se casando. O que todo mundo imagina? Pronto. Então, se eu quero me divorciar, se eu quero me separar de alguém, eu vou lá no cartório, diante do juiz, e eu assino um distrato. Isso está resolvendo um problema civil, um problema de bens, um problema de guarda. Mas, na verdade, a aliança que foi feita, ela foi feita diante de Deus. E a aliança, ela é inquebrável. Mateus capítulo 19, Jesus vai falar sobre isso. Ele vai dizer que a única coisa que ainda enseja uma quebra de aliança, entre aspas, um divórcio bíblico, seria o adultério. Ou seja, quando uma pessoa trai o seu cônjuge, isso enseja adultério. Agora, é só assim? É só trair? Não, fulano essa é caiu... a visão comum, né, Pronto, a pessoa cai, trai o marido ou a esposa, pode ser qualquer um, trai o seu cônjuge e aí automaticamente o outro já está livre para se casar novamente. Essa é a visão. Inclusive, pastor, eu já vi irmãs que fazem campanha de oração para que os seus maridos traiam ela, para que ela possa dar o divórcio e casar novamente. São coisas assim malucas que vão acontecendo, porque não entendeu o princípio. Mais uma vez, é o que nós conversamos na quinta-feira passada, as pessoas vivem debaixo de regras, mas não vivem pelo princípio, que o casamento é uma aliança inquebrável. Agora, quando há o adultério, quando há a traição, essa pessoa que foi traída, ela tem que oferecer o perdão. Ela não pode simplesmente dar o casamento por perdido, ela tem que oferecer o perdão, e é 70 vezes 7. O que enseja o divórcio? É quando a pessoa que está traindo resolve quebrar a aliança e dizer, fica aí que eu vou embora, que eu achei minha alma gêmea. Aí sim, a pessoa traída está livre. Aí você pode estar dizendo aí na sua casa, mas assim é muito duro. É exatamente o que está lá em Mateus 19, né? Essa palavra não é para todo mundo, é só para quem convém, ou seja, para quem está disposto a viver. Casamento é algo muito sério. Então a pergunta é, quem casa de novo comete pecado? Sim, a Bíblia diz que quem casa de novo comete pecado. E quem continua casado, continua pecando? Sim, continua pecando. Quem casou novamente, a não ser por esse caso que nós já falamos, está em pecado. E precisa se arrepender do seu pecado e partir dali para frente. E aí, cada caso é um caso, cada situação é uma situação diferente. Eu aconselho você que fez essa pergunta, e você talvez que esteja ouvindo e agora ficou muito chocado com isso tudo, procure aconselhamento bíblico a esse respeito. Tem um link aí que aparece na tela, procure alguém que possa lhe aconselhar, porque cada situação é uma situação distinta. Acho que teve gente aí que ficou surpreso, viu, Neibson? Eita. Achava que bastava adultério e já podia se separar. Será, pastor? Tem esse negócio, não tem? E a Bíblia não diz isso. Nunca a Bíblia disse que o adultério dá a alguém a liberdade de divorciar e contrair novas núpcias. Precisamos, inclusive, fazer uma separação entre divórcio e novas núpcias. São duas coisas distintas. Outra coisa, o adultério não dá ao cônjuge. Traidor nem se fala, né? Mas Isso. não dá ao cônjuge traído também a liberdade de se separar e contrair novas núpcias. Leia com calma o que Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração. Então, você que foi traído, você tem que olhar para o exemplo de Deus que foi traído e ainda assim nos concede o perdão e renova a aliança com a gente. Tem que olhar para esse exemplo também figurado na vida do profeta Oséias, que foi traído por sua esposa, mas ele concedeu o perdão para restabelecer a união e a aliança. Então, a dureza do coração não se refere a eu não consigo perdoar. Não é isso. Isso não é a dureza do coração. Deus não vai dizer para você perdoar e depois vai dizer assim, não, já que você não consegue perdoar, então tudo bem, não precisa perdoar não, deixa você se separar. Não. A dureza do coração é do traidor,
que está com dura cerviz, dureza de coração, que não se arrepende do seu pecado e continua na prática do seu pecado, continua no adultério. Dentro dessas condições, você não está obrigado ou obrigada a se divorciar. Você tem aí uma concessão divina, uma permissão divina de pedir o divórcio. Mas você não está obrigado a pedir o divórcio. E aí, dentro dessas circunstâncias, é que vai abrir-se aí uma oportunidade para novas núpcias. Mas quando você trabalha uma estrutura para forçar o teu cônjuge a pecar, a tua esposa ou teu marido, para ele adulterar ou ela adulterar, na verdade, você pode ter certeza que o teu casamento posterior será um adultério, porque você maquinou toda uma situação para provocar o pecado, você se negou a sua esposa, ou a sua esposa se nega a você, e vai criando uma circunstância que joga a pessoa no abismo do pecado. Você pode ter certeza, se você está fazendo isso, não tenha dúvida de que um novo casamento, ele é um fruto de um pecado. Tem um comentário que eu queria fazer, pastor, olhando assim da forma como a pergunta foi feita, filho, que a gente vê que a pessoa ela faz uma pergunta e ela clama, né, alguns autores. Ela clama alguns autores que defendem, e isso muitas vezes é um hábito nosso de querer encontrar um argumento, um modelo que encaixe aquilo que o nosso coração deseja. E aí eu queria fazer 3 ressalvas quanto a isso. Primeira coisa, nós estamos aqui falando de pecado, né? E nós entendemos que o pecado é aquilo que vai de encontro com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi escrita por mãos humanas, mas inspirada pelo Espírito Santo. Por que isso? Porque nós, enquanto homens, por mais santo que sejamos, por mais santa que seja a nossa vida e o nosso testemunho, nós somos pecadores. O que eu quero dizer com isso? Que a única palavra que está isenta de todo e qualquer pecado é aquela que foi inspirada pelo Espírito Santo, que ficou registrada na Bíblia Sagrada. Essa é digna de toda aceitação. Essa é digna. Não tente medir a sua régua, medir a sua vida com a régua do autor A, B, C ou D, por mais influente, por mais famoso, por mais o que você quiser que ele seja. Por mais seguidor que tenha. Mais seguidor que tenha. A régua que você mede a sua vida é a régua da Bíblia Sagrada, que é a palavra inspirada por Deus. Essa é a única que você deve medir. O segundo comentário que eu queria fazer, trazendo daquilo que o Neibson trouxe, que o pastor colocou, é que a nossa relação conjugal, pastor, essa nossa aliança, ela é tão viva que a comparação que o Senhor faz da vida conjugal é a separação que ele faz da relação dele com a igreja. Impressionante isso, incrível. É a separação dele com a igreja. Então, se o Senhor se coloca ele diante da igreja como sendo o noivo e a noiva, o que é que ele está querendo colocar para a gente? Que essa aliança que nós, enquanto seres humanos, fazemos, o noivo com a noiva, o marido com a esposa, ela é tão inquebrável do ponto de vista bíblico quanto a aliança que Jesus veio para fazer com a igreja e que ele vai voltar para sacramentá-la. Então, se nós entendemos que pecado é aquilo, que nós vamos de encontro com o fundamento bíblico, e se nós estamos rompendo uma aliança que foi feita diante de Deus, nós estamos indo de encontro com o fundamento bíblico. Por mais que haja respaldo do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista legal, nós precisamos entender que perante a lei nós não pecamos. Nós pecamos perante ao nosso Deus. Então que nós possamos dissociar, com a mesma facilidade que nós podemos dissociar que a minha barba não é pecado, que nós possamos dissociar que o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, ele tem que ser regido pelo que está escrito na palavra de Deus, e não pelo que a nossa Constituição, a nossa legislação, ou as mudanças que nós estamos vivendo, elas dizem para nós. Ou até mesmo, pastor, pela nossa vontade, né? Quantas vezes nós temos tanta vontade de fazer alguma coisa que a gente fica com aquele ímpeto de querer encontrar alguma forma, algum jeitinho de aquilo se realizar.
que a gente possa encontrar um jeitinho de dizer assim: Espírito Santo de Deus, faz morada em mim e me ensina qual é a tua vontade. Glória a Deus. E eu acho que o caminho que o Neilson colocou é o único caminho. O caminho é o perdão. Sempre que você pensar em negar o perdão a alguém, pense se Jesus negasse o perdão para você. Sempre que você for ofendido no seu íntimo, pense da dor que Jesus sofreu na cruz do Calvário. E que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer a professar o perdão e buscar a tua vida pautada dentro da palavra do Senhor. Eu com 7 anos de casado, eu e a Rochelle íamos quebrar a nossa aliança. A gente não se amava mais e nós decidimos. Ela disse: olha, eu não te amo, eu também não te amo, então cada um pro seu lado, tá bom, fica aqui que eu vou ali. Já aconteceu essa história milhares de vezes. Eu entrei no meu quarto, quando eu entrei no quarto, que eu tranquei a porta, é como se eu tivesse acionado um botão no céu. Aí Deus começou a dizer: você não é homem. Aí eu disse: eu sou homem. Como é que você vai dizer que eu não sou homem? Eu sou macho do Ceará, macho, sou homem. Ele disse: você não é homem, eu sou homem. E nós ficamos 1h30 dentro do quarto, discutindo, eu e Deus. Deus dizendo que eu não era homem, eu dizendo que era homem. Até que eu não aguentei mais, disse assim: por que eu não sou homem? Ele disse: porque se você não é homem para cumprir a aliança que você tem com a mulher, você jamais cumprirá a aliança que tem comigo. Naquele dia eu entendi que a minha salvação dependia também de como eu iria tratar a Rochelle. Então, na mesma hora, meu orgulho foi embora. Eu entendi que, na verdade, ferindo a Rochelle, eu estava ferindo a Deus. Eu voltei lá e disse: Rochelle, eu acabei de descobrir que eu estou afinzão do teu pai. É o teu pai que me interessa, eu estou afim de Deus. Então, para ser fiel a Deus, eu tenho que ser fiel a ti, eu vou ser fiel a ti. Se para agradar o coração de Deus, eu tenho que agradar o teu coração, eu vou agradar o teu coração. Sabe por quê? Porque eu quero viver por princípio. O meu princípio é agradar o meu Senhor que me fez. O resto é o resto. Então, se eu não consigo me relacionar com a minha mulher, perdoá-la, pedir perdão, viver um processo de aliança plena com ela, eu jamais vou conseguir fazer isso com Deus. E isso pesou sobre a minha vida. É isso mesmo. Se a humanidade durasse mais 1000 anos, continuaria sendo pecado. Exatamente. Isso. Né? Bom, aqui fala mais uma pergunta agora. Essa pergunta também é uma pergunta bem polêmica, pastor. Eu vou até começar a esconder minha barriga aqui, porque o negócio aqui é polêmico. Assim, por que gula e programas piratas, por exemplo, são considerados aceitos na cultura evangélica? Na cultura evangélica. Não falaram isso para o senhor, não? Eu sou evangélico. Aceito por quem? Pois é. Considerado chegou, por quem? Não chegou o memorando, não? São alguns autores também, Neilson? Há alguns autores também? Ai, Jesus Meu amado. Deus do céu. Esse negócio de pirata aí tá ruim, hein? Se fosse bom, não era pirata. A gente acabou de falar de honestidade. Pirata nem do Caribe, né, pastor? Não, pirata nem do Caribe. Não dá certo não. Esse negócio aqui também não me disseram, Gente, não. Pirataria é você desalinhar-se totalmente com o que a palavra de Deus ensina pra gente. Eu usar programa pirata, pastor, é pecado? Você já sabe, eu não preciso nem lhe dizer. Eu fazer um gato lá em casa, pastor, é pecado? Eu não preciso nem lhe responder. Nem preciso responder, seja ele de que for, entendeu? Seja de uma TV por assinatura, seja de energia, seja do que for, você já sabe. Então, essa questão de que a cultura evangélica considera isso aí como não sendo pecado, eu desconheço. Eu sou evangélico e dentro da minha casa a cultura da palavra de Deus, né? Uma casa evangélica, eu fui ensinado pelo meu pai e pela minha mãe desde o princípio que essas coisas não convêm, não fazem parte da nossa vida, da cultura do reino. Então, assim, se há uma aceitabilidade por algumas pessoas e se há uma prática de algumas pessoas, quer dizer que essa prática ela é condenada pela palavra de Deus. O Senhor condena. Pirataria fere o mandamento de não roubarás. Você deixa de honrar a Deus. Se você pega e copia um livro, você está roubando. Alguém trabalhou para produzir aquele material. Você não está sendo honesto com aquela pessoa que se dedicou a escrever e a produzir aquele material.
Se você compra um relógio pirata, você está roubando da mesma forma. Não adianta você falar que o governo é corrupto. Você está se corrompendo. Para parecer ter, você está pagando por algo que é pirata. Então, assim, se você caminha com Cristo, você se afasta da mentira. Pirataria é roubo, é mentira, é fazer parecer algo que não é. Então, fuja disso, isso não tem a ver com o verdadeiro evangélico, ou seja, aquele que está caminhando segundo o evangelho, tá? E gula, o crente gosta de comer e beber mesmo. Meu Deus! Mas assim, gostar de comer e beber não é pecado, porque esse prazer foi Deus quem nos deu. Agora, se você se excede a Ele, né? Você entra já no pecado da gula, aí sim, isso é pecado, né? A Bíblia fala de glutonaria como pecado, bebedeira como pecado, como tantos outros. Então, a gente precisa ter cuidado. A gente tem que ter cuidado que os excessos são pecados, né? O excesso de redes sociais, o excesso de internet, o excesso de TV, o excesso de séries, né? Tudo isso é pecado, tá? Então, a gula, que é o excesso também no alimentar, em comer, também é pecado. É interessante, pastor, que na pergunta anterior, nós estávamos falando sobre a questão do divórcio, e o divórcio, biblicamente falando, ele é pecado, mas ele não é crime. Sim. A pirataria não. Bem lembrado. A pirataria, ela é pecado e ela é crime. Então, é assustador ouvir alguém dizer que existe... Qual foi o termo que foi utilizado, Neymson, na pergunta? Se são considerados aceitos na cultura evangélica. Como se a nossa cultura fosse criminosa, né? É assustador dizer que é aceito na cultura, a cultura evangélica, o evangelho, ele se submete à legislação, ele se submete à lei. O Senhor nos deu o maior exemplo de cumprimento da lei. Então, da onde pode-se ter um entendimento de que você tem uma cultura que ela vai de encontro com o que é legal? Pirataria é crime. Não tem o que discutir. Ah, mas eu não sou evangélico. Vai ser criminoso. Então, assim, não dá pra gente querer levar essa conversa nem para há quem defenda. Não há quem defenda, porque enquanto você estiver no Brasil, a nossa legislação ela lhe acusa de crime. Não tem como você pensar diferente disso, né? E a glutonaria tem um ponto muito interessante que eu queria destacar, né? Que a característica da glutonaria, ela tá quando você busca o alimento não como a saciedade para uma demanda do seu corpo físico. Perfeito. Ou quando você tem o alimento não como um momento de um relacionamento social com pessoas que você gosta, né? Quantas vezes Jesus teve momentos de alimentação, de comida, junto com os seus, junto com multidões, mas a partir do momento que você começa a usar a comida para satisfazer um outro desejo seu, para satisfazer uma ansiedade, para disfarçar um sentimento. Sim. Tem pessoas que quando estão passando por algum problema, elas simplesmente comem o que vê pela frente. Tristeza, ansiedade. E não tem um controle, e vai comendo, e vai comendo, e vai comendo. E aquilo é o primeiro sinal que você está precisando de quê? De Deus. Você está precisando de Jesus. É como se você estivesse buscando a solução do seu problema naquilo que quanto mais você busca, mais você se afasta do Senhor. Então que a gente possa, né, lembrar e voltar para a análise das nossas vidas, das nossas escolhas, e eu diria, Neibson, até das nossas questões, sobre o respaldo bíblico. Muitas vezes, se a gente para e olha qual que é o princípio bíblico que está por trás disso, mais do que a questão da discussão social, mais porque o autor da moda, mais porque encontrar em quem botar a culpa, né? Não, o meu programa é pirata porque o governo brasileiro impõe uma taxação muito alta para um programa que é importado. Paciência, a lei ou você cumpre ou você muda. Esse é o cenário que nós precisamos entender. A gente volta para aquele princípio de ser honesto, né?
Seja honesto com você mesmo. A honestidade é cara, mas o Senhor te honra. Eu não resolvo um erro cometendo outro erro, né? Se há um abuso de tributação, eu não vou resolver esse erro, então, tentando solapar, né? Essa... Isso mesmo. Próxima pergunta é: preciso me libertar de um pecado. Como devo procurar a liderança? Eu acho que essa pergunta, se ela fosse feita há 50, 60 anos atrás, talvez a resposta fosse fácil e o procedimento da resposta fosse difícil, né? Se a gente parar para voltar no tempo e dissesse assim, estou passando por um problema, como que eu vou buscar a liderança? A única forma era você ir lá, colocar a face nos olhos do seu pastor, do seu líder e pedir ajuda. Mas nos dias que nós vivemos hoje, se você parar para pensar, ou se você parar para olhar aí no seu aplicativo, no instrumento que você está nos assistindo, aqui mesmo você tem um link para você buscar essa ajuda. Você tem a igreja que está aqui de portas abertas, e aí nesses dias que nós estamos vivendo de quarentena, eu insisto que as portas da igreja permanecem abertas, porque a igreja somos nós. A igreja não é as quatro paredes lá do templo. E a porta do seu irmão, do seu pastor, do seu líder, do seu colega de congregação, ela está aberta para que ele possa ligar, dizer que está precisando de ajuda, dizer que precisa de um apoio. O seu líder de ministério, o seu colega, o seu professor da escola dominical, o seu vizinho, você tem N formas hoje de buscar ajuda. N. E lembre-se, todos nós somos pecadores. Não tem que ter vergonha, não tem que se achar diminuído. Você tem que ter vergonha de não buscar ajuda. Eu brinco, né? O pecado, ele é uma doença, assim como qualquer outra. Seria inexplicável você ver uma pessoa doente e ter vergonha de buscar ajuda. Eu me lembro na minha juventude, quando eclodiu a AIDS, o HIV, que os doentes de HIV tinham uma vergonha de dizer que tinham aquele negócio, e pelaquela vergonha muitos morreram. E assim, a curva de mortalidade do HIV na minha juventude, ela era muito mais assustadora do que a curva que nós estamos vivendo hoje do Covid. Porque as pessoas tinham vergonha de dizer. E à medida que essa vergonha ela foi se dissipando através da informação, das políticas de conscientização, hoje o índice de mortalidade de HIV ele é baixo e as pessoas conseguem até viver N anos com isso. A mesma coisa é o pecado. Não vamos deixar que o inimigo venha nos enganar e nos envergonhar de chegar diante daquele que está com a mão estendida para nos ajudar e dizer, olha, eu pequei, eu preciso de ajuda. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. O Senhor não morreu na cruz do Calvário por outro motivo, senão o perdão do meu e do seu pecado. Amém. Glória Glória a Deus, viu? Eu acho que nós estamos chegando ao final também já do segundo bloco aqui, do segundo programa sobre pecado. Verdade, foi muito bom a gente ter estendido para um segundo programa e a gente poder ter entrado nessas perguntas com mais calma, né? Então, meus irmãos, encerramos mais um programa por hoje. Próxima quinta-feira nós já temos o nosso tema e nós já vamos abrir o quadradinho lá de perguntas no Instagram da Decidade. E o próximo programa, o tema será o cristão e as mídias sociais. É necessário mesmo? Será um programa sobre esse assunto, hein, Caio? Meu Deus do céu. Hein, Caio? O que você acha? Nos dias que nós vivemos hoje, né, filho? As pessoas elas estão usando as mídias sociais para expor o que elas verdadeiramente são. Antigamente havia um ditado popular que você conhecia as pessoas na medida que você se relacionava com elas. E o conceito de relacionamento era esse tete-a-tete, era você estar junto, era você conviver, era você acompanhar, era você trabalhar, era você morar na mesma vizinhança, estudar na mesma escola. Mas com o advento das mídias sociais, eu acredito que isso vai ter que ser reformulado.
Porque tem pessoas que você conviveu durante 40 anos, mas que a forma como elas se expressam numa mídia social, você só acredita quando você pega no seu aparelho, mostra para a pessoa e fala assim: vem cá, é você mesmo? Tem certeza, cara? Porque você vê a foto, você lê o nome, mas aquilo que você está vendo não condiz com o que você conviveu e com a modelagem que você fez daquela pessoa. Então eu acho que isso é Rapaz, necessário. E tem um negócio de TikTok que eu abri, Jesus amado. Ladrão de tempo, né? As mídias sociais, a maioria delas, é um grande ladrão de tempo. Então é um tema efervescente aí, viu? Teve um pastor que disse que no céu as mídias sociais vão servir para uma coisa, para mostrar que verdadeiramente tínhamos tempo. Só usamos de forma errada, né? Gente, que Deus abençoe vocês, fiquem conosco. Nós compartilharemos também não só este link, mas muitos outros links onde você pode compartilhar alguns cultos. E lembrando, como o pastor afirmou e o Caio também, você precisa de algum aconselhamento, não perca tempo. Não deixe para amanhã, já envie hoje a sua mensagem, envie hoje já o seu pedido de aconselhamento. Rapidamente a nossa igreja vai buscar agendar o seu aconselhamento, então não há o que demorar. Amém? Meu amigo Caio, por favor, as considerações finais, pastor também, para a gente poder encerrar o nosso quadro de hoje. Nós estamos aqui convictos que precisamos da misericórdia de Deus para caminhar nesses últimos dias, que se não for pelo amor e pela presença do Espírito Santo, nós não somos dignos de terminar essa nossa explanação. Então que você tenha convicção de que, assim como eu, precisamos da misericórdia de Deus, é por Ele e para Ele que nós estamos aqui. Não se envergonhe. Busque o Senhor e Ele é o único que livra do pecado. Amém. O pecado é algo muito sério, bem terrível. E para isso, Deus providenciou uma solução também extremamente séria. Sem essa solução, o pecado continuaria sendo um problema para nós. Mas com a solução de Deus, que foi entregar o seu Filho para morrer por nós, nós conseguimos alcançar o perdão de Deus. Porque pelos nossos próprios esforços, nós não conseguimos lidar com o pecado. Mas por Cristo Jesus, alcançamos o perdão de Deus e Ele também anula o poder e o domínio do pecado sobre a nossa vida. Então, continua junto com Cristo, que você vai vencer. Eu quero terminar esse programa com um texto bíblico. Hebreus 12, versos 1 e 2 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, que nós possamos deixar o pecado que tão de perto nos rodeia e seguir a Cristo. Deus abençoe a sua vida. Deus abraço, até a próxima, paz. em nome de Jesus. Tchau, gente. Deus abençoe.